Então, galera, sobre o HC, né, Guilherme? Sobre o HC, o que que eu preciso para dar entrada no HC? Você precisa, meu mano, ter um laudo médico sobre algum problema que você tem, alguma doença, alguma neurodivergência, por exemplo, como TDAH, ansiedade, insônia, bruxismo, depressão também, dores crônicas, Alzheimer, Parkinson, assim, galera, eu posso ficar um tempão que falando sobre todas as coisas que a cannabis trata, mas no geral você tem algum problema que pode ser tratado com o óleo, com vaporização ou com as gomas. Então, você vai se consultar com um médico que vai te dar um laudo que você vai utilizar produtos à base de cannabis para tratar esse problema. O meu caso, eu tenho ansiedade e TDAH. Então eu fui me consultar com uma psiquiatra que me receitou o óleo de... Peraí, só deixa eu dar um pause na música aqui. Um pause não, né? Um despause. Então eu me consultei com uma psiquiatra que me receitou esse laudo, que eu me consultei com essa psiquiatra, ela me deu um laudo. Me deu o laudo que eu tenho TDAH, me deu o laudo que eu tenho ansiedade e me deu o laudo de uso de cannabis em óleo para tratar esses problemas. Então eu fui lá, fiz o orçamento do óleo, mas nisso, galera, eu já tava me preparando para cultivar e me preparando para dar entrada no HC, entendeu? E ela me deu esse laudo e o remédio. Então, com esse remédio, galera, o Guilherme, o que você vai fazer daí? Você vai lá e vai fazer um orçamento de compra para esse remédio, entendeu? E aí vai dar, por exemplo, você vai tomar 12 frascos, vai dar, por exemplo, a tantos reais. E com esse orçamento você vai atrás de outras coisas, como o laudo do engenheiro agrônomo, que é ele que vai ditar quantas plantas você precisa para você fazer o seu remédio e poder tomar ele o ano inteiro, entendeu? No meu caso, eu paguei, acho que foi uns R$ 300 pro engenheiro agrônomo e ele fez o meu laudo quantitativo, que é o que me permite ter 114 plantas em floração por ano. Então, com esse laudo quantitativo, eu tinha a quantidade de plantas que eu precisava plantar todo ano para ter meu remédio e também ter as genéticas, porque o engenheiro dá uma recomendação de genéticas, dá uma recomendação de bancos também, então com esse laudo de engenheiro agrônomo eu já tinha outro documento necessário. Então até agora são o quê? 3 documentos necessários que eu falei até agora. O laudo do problema que você tem e do medicamento que você vai tomar, o orçamento de compra, o laudo do engenheiro agrônomo. Qual é o próximo documento aqui? Vai ter o curso de cultivo e extração, que é um outro documento que você precisa ter para fazer o HC, que daí você vai comprovar para o juiz que você sabe plantar o seu remédio, você sabe extrair para fazer o remédio do jeito que você precisa, porque nem todos vai ser óleo ou vai ser, por exemplo, a flor in natura, entendeu? Mas de qualquer forma você precisa ter o curso de cultivo e extração. O único laudo teu é este de psiquiatria, nenhum de antes, e ela mesma receitou cannabis. Sim, mano, eu não tinha nenhum laudo antes de ter ido lá, mas eu já queria ir no psiquiatra, entendeu? Então eu sabia que essa médica trabalhava com cannabis, então eu fui nela, entendeu? Eu procurei, assim, psiquiatras que trabalham com cannabis, e aí encontrei ela. E ela mesma receitou cannabis também. E então, galera, quando eu já tinha esse laudo, daí eu fui atrás do curso, fiz um curso de cultivo e extração. Eu fiz 2 consultas, mano. Eu fiz 2 consultas, a primeira e depois a de retorno. E daí eu já tava tomando remédio, eu cheguei a comprar o remédio. Não precisa você comprar o óleo, mas você precisa pelo menos ter alguma forma de comprovar que o medicamento fez o efeito positivo em você. Esse é o próximo documento que a gente vai falar. O laudo evolutivo, que é você conseguir comprovar que a cannabis fez o efeito positivo no seu problema, entendeu? Então eu usei o óleo, eu também daí fiz essa outra consulta com o retorno, né? E daí ela atestou que eu tive uma melhoria, mas eu tive melhorias na minha ansiedade, no meu TDAH. Gente,
Antes eu não conseguia sentar aqui e trabalhar, mano. Agora eu sento aqui, ó, trabalho de boa o dia inteiro. Antes eu tinha muita ansiedade de não conseguir me comunicar assim, entendeu? Tipo, não conseguir expressar palavras direito. E hoje eu consigo muito melhor. Às vezes eu me perco, entendeu? Mas eu tô conseguindo melhor do que antes.